Transubtits. Pensar a cidade para Breton Porto Alegre são 56 anos de tradição e inovação, mobiliário que reflete o seu estilo e é carbono negativo. Responsabilidade da Breton. Tem na Quintino Bocaiúva 818 e também no Pontal Shopping. Vou falar aqui sobre o plano diretor de Porto Alegre hoje, só para lembrar o pessoal que as eleições para o Conselho, está aberto, aliás, o edital para quem queira se inscrever e concorrer a uma vaga, uma posição ali no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. As inscrições se encerram amanhã, dia 30 de novembro. Então ainda dá tempo, quem quiser, quem tiver interesse, acessa lá o site prefeitura.poa.br/CMDUA, porque é a sigla do nome do conselho. Neste endereço ali tem as informações de como se inscrever, tem um passo a passo aí elaborado pelo pessoal da prefeitura para quem vai concorrer como representante na sua região onde mora, quem vai concorrer com a sua entidade, que é um assento das entidades dentro do conselho. Tem ali as informações, o passo a passo e essa inscrição que deve ser realizada até amanhã. O que é o conselho? Tentando aí voltar um resuminho breve do que é o conselho do plano diretor. O plano diretor, a gente fala bastante aqui, é aquela lei que define, que regra o planejamento da cidade, o que pode ou não ser construído, onde isso vai ser feito. Todas essas definições passam por essa regra geral, que é o plano diretor de uma cidade. O conselho do plano diretor é formado por pessoas, além de representantes da prefeitura, também pessoas representantes da sociedade, de entidades organizadas, né, de sindicatos, de confederações, na própria universidade. As universidades também têm espaço dentro do conselho, mas também representantes comunitários, aquela pessoa ali que mobiliza o seu entorno, que chama o pessoal para reunião, que ajuda a repassar informações. Então, a prefeitura quer fazer isso aqui na nossa região, vamos discutir isso. É quem consegue agitar aquele seu entorno. Esses são os representantes comunitários, regionais, dentro do conselho, e qualquer pessoa física pode concorrer a uma dessas vagas, não precisa ser vinculado a uma empresa ou entidade. Basta ter, no mínimo, 18 anos e morar, né, ter residência comprovada no local onde ela vai fazer essa representação. Porto Alegre que tem 8 regiões de planejamento, então cada uma dessas regiões incorpora aí vários bairros, a pessoa vai lá, vincula, diz qual é a região a qual ela pertence, pode se candidatar como uma conselheira para ocupar o assento no conselho ou também como um delegado, delegada regional, que a partir disso esse fórum aí de delegados é quem dialoga junto com o conselheiro para dizer, o que vocês estão discutindo aí, que empreendimento vem para a minha região, aqui para o meu bairro. A gente pode levar isso ali para os nossos pares, né, para os vizinhos, para a comunidade, para dizer que isso vai acontecer. Os delegados, eles também contribuem nessa mobilização. Então, está aberto, é até amanhã o prazo para inscrições. A gente já até comentou aqui em outros momentos. Essa eleição que deveria ter sido realizada lá em 2020, que a prefeitura vem prorrogando desde então por meio de portarias e que a justiça, então, aí a partir de uma ação civil pública, disse, não dá mais para prorrogar. Isso aí tem um regramento a ser cumprido, não pode ficar estendendo o prazo de mandato aí de conselho só porque se quer, né? Então, essa eleição está sendo realizada a partir aí de uma orientação, de uma decisão da Justiça. A Prefeitura, inclusive, recorreu dessa decisão e na semana passada perdeu o recurso, né? A Justiça negou o recurso da Prefeitura, alegando que não, a eleição deve sim ser realizada. Estava lendo aqui uma reportagem no Jornal do Comércio falando sobre as lotações e o pior momento, a pior crise da história das lotações aqui em Porto Alegre. Desde 2017, a demanda caiu praticamente pela metade, né, Bruna? Sim, a gente tem, e esse é um assunto que quem usa o transporte, seja coletivo ou circula aí bastante pela cidade, percebe isso, né? A redução do número de veículos, lotação, né? O vermelhinho, aquele micro-ônibus vermelho que transita pela cidade. Aqui mesmo, né, na frente da Band passava o Canal 10, né? Uma referência ao próprio local onde a gente está, né? O Canal 10. Não passa mais, né? Essa lotação não existe mais, essa linha não existe mais, né? Muitas linhas deixaram de operar, por quê? Porque se perdeu demanda, né? E isso, assim como o ônibus foi impactado pelo uso dos aplicativos de transporte, as lotações elas foram ainda mais impactadas, né? Porque o ônibus ele tem algumas diferenças. Por exemplo, uma pessoa que é empregada numa empresa, ela recebe o Vale Transporte, ele pode ser utilizado no ônibus, porque o Vale Transporte é associado ao transporte coletivo. A lotação ela não é considerada um transporte coletivo, então esse Vale Transporte ele não é aceito, né? Ele não passa
na lotação, mesmo que a pessoa se disponha a pagar mais, mas ela vai ter que fazer isso do seu próprio recurso. Então, coisas assim, né? Estou trazendo alguns pontos, mas vários outros, né? Não é um fator que impactou e prejudicou o trabalho das lotações, é uma soma deles, né? Mas aí a gente vê isso nesse levantamento, aí mostrando a queda no número de usuários e, sem dúvida, no número de veículos circulando por aí. Mas tu falou do Vale Transporte, é só o Vale Transporte que é dado pelas empresas, né? Isso, porque se a pessoa colocar do dinheiro do próprio bolso, crédito no TRI, ela consegue usar na lotação, Isso, né? porque daí ele não é considerado Vale Transporte, sim passe antecipado. Entendi. Porque tem esse assunto contemporâneo do uso do transporte público que terminou com o aparecimento dos aplicativos. Realmente o transporte ele foi muito impactado. E eu fui muito usuário de lotação, mas faz pelo menos aí uns 10 anos que eu não uso, usei bastante durante um tempo, e tinha muitas vantagens do ponto de vista de locomoção, porque como as vias elas não faziam as mesmas vias que o ônibus, conseguia se entrar dentro dos bairros, tu conseguia ir para lugares que ônibus não chegavam. E não precisa de uma parada, né? Não precisa de uma parada, isso, Giba. Tu avisava antes pro cara, ó, para a próxima esquina eu desço, né? Sempre aquela coisa de negociar e ele parava onde... E também pedir para subir onde tu tivesse, levantava o braço e ele parava. Agora, com os transportes de aplicativo, fica muito mais fácil fazer esse tipo de movimentação por dentro dos bairros. O valor ele também termina sendo mais ou menos equiparado, porque o valor da lotação também aumentou bastante, a tarifa, né, em relação à passagem de ônibus e ela bate ali um pouco dentro do que é também um andar de aplicativo. Então ela termina ficando meio que atrasada no processo natural que as coisas andaram na sociedade. Então talvez seja realmente uma questão de questionar, será que é um serviço que vale a pena ser mantido? R$8, né? R$8 a passagem na hoje. lotação. Uma coisa que eu já falei aqui, que acaba, eu acho que afasta um pouco, né? A gente se acostumou mal com a ideia de ter o aplicativo ali do ônibus dizendo quanto tempo falta para passar o próximo ônibus. Isso ajuda muito, especialmente quando a gente aqui para sair do Morro Santo Antônio é só um ônibus que passa. Então a gente vai ali para a parada na hora que aquele ônibus vai passar. Diferente de um corredor de ônibus que tu fica ali esperando e a cada 2 minutos passa um, né? Mas a lotação, ela não tem essa mesma funcionalidade. Até tem um aplicativo que ele, em tese, informa ali o deslocamento que está sendo feito pelas lotações. Eu até hoje não consegui usar. Achei ele muito complexo, ele é confuso, ele não atualiza em tempo real. Então, assim, ele não é eficiente como é o aplicativo do ônibus. Então, assim, tu vai ficar ali, justamente, a lotação, tirando os terminais dela ali no centro, nos bairros, ela não tem um ponto, tem um ponto de ônibus. Então, tu tem que parar em algum lugar e ficar esperando ela passar. E aí, muitas vezes, tu não sabe se ela vai passar daqui 5 minutos, daqui a 1 hora. Justamente por ter menos veículos, né? Podia ter no Citamob a função lotação, né? A mobilidade. O Citamob. Eles já nos ouviram uma vez, né? Então, quem sabe eles nos escutam de novo. A IPTC também, né? Mas, como é um serviço aí concedido, né? Os próprios operadores dessas linhas, eles poderiam se organizar de maneira a ofertar isso também, né? Mas aí a gente não sabe se eles estão, como apontado aqui nesse material, nesse levantamento, né, em crise, porque justamente a redução do número de passageiros impacta na arrecadação, não há repasse do poder público como há com as empresas de ônibus, né? Algum subsídio, não, as lotações não têm isso. Então, não sei nem se eles têm condições de investir, a gente fica na torcida. Eu usei muito pouco lotação, eu não... Assim, se eu usei 5 vezes, sei lá, desde que eu me lembro, assim, foi muito. E eu nem sei que linha que passa perto de casa, não sei qual trajeto que faz. Eu realmente, assim, eu uso muito do transporte público, mas a lotação eu não tenho costume, sabe? Então é meio que um carro invisível que passa por mim, assim, não me dou conta que às vezes eu posso pegar uma lotação. Por quê? Porque eu tenho o meu cartão TRI, que é sempre também a Band que põe crédito, né? O Vale Transporte. Sim. E se eu for usar, não vai passar, né? Porque é o que a empresa coloca. Se você eventualmente, no próprio cartão, no mesmo número de cartão, você pode aportar um recurso teu, aí ele entra como passe antecipado, aí você pode utilizar, mas sim, tem essas dificuldades. Embora hoje dê para pagar, além do dinheiro, dá para pagar a lotação com cartão de crédito, por Pix, nisso eles andaram mais rápido que os ônibus. Sim, eu na época era realmente só na mufunfa mesmo, só no cash. E a tradição, né, porque as lotações, elas existem na cidade ali desde o final dos anos 60, mais ou menos, passaram por várias transformações, já foram combis. Anos 70 aqui, diz o material do Jornal do Comércio. Antes de ser
Esse micro-ônibus eram combis, né? E ficou famoso, vocês vão se lembrar, os ouvintes, em 2002, aquele sequestro da lotação da Via Santana, que ficou quase que 30 horas ali. Ali na Oswaldo Aranha, né? Oswaldo Aranha, movimentação policial, foi um dos grandes eventos policiais da história de Porto Alegre, foi com uma lotação. Então, digamos que o papel histórico dela já cumpriu. Depois que eu soube dessa história, aquilo me assustou um pouco, né? Mas enfim, segura como é ônibus hoje, né? Não sei nem dar com certeza, mas imagino até que tenha câmera, como tem nos ônibus, né? Sim, e o número de assaltos nesses veículos diminuiu consideravelmente, né? É seguro utilizar, mas essa questão, acho que é a combinação preço, não saber por onde vai passar, em que momento vai passar, né? Não ter esse controle aí do horário, são coisas que acabam impactando, fora isso, né? O preço. Muitas vezes uma pessoa sozinha já consegue fazer uma viagem de aplicativo com esse valor. Se estiverem 2 pessoas, acaba nem compensando, né? Depois do intervalo...